pessoal. Nós estamos aqui hoje para gravar o nosso primeiro episódio do nosso ADcast com o tema Explorando os Caminhos da Metodologia de Ensino. E ninguém mais que poderia inaugurar esse primeiro episódio do que a Cleide, fundadora da Advice, certo? Certo. Se apresente para nós um pouquinho, Cleide. Boa noite a todos. Meu nome é Cleide Alves Gonçalves, sou fundadora da Advice. A Advice esse ano completa 20 anos de prestação de serviço em Patos de Minas e toda a região, realizando sonhos e também trabalhando de forma efetiva, né, com a formação profissionalizante. Eu tenho 35 anos de ensino, que trabalho, já fui diretora, já fui professora do ensino fundamental, ensino médio, já fui supervisora, já compus equipe de supervisão, já trabalhei com capacitação de professores. Então, essa área de metodologia, como diria, é minha praia. Você conhece bem. Sim. Cleide, qual foi um dos principais, o maior desafio que você enfrentou durante essa jornada? O principal desafio foi porque a gente sempre teve valores e que a gente acredita nesses valores. E o principal valor que a gente tem é a questão da verdade, a questão das entregas extraordinárias, da alta performance e para cumprir um objetivo maior, que é um propósito de transformar vidas, realizando sonhos. E muitas vezes nesse percalço a gente encontra alguns obstáculos, mas eu falo que nada que a fé e a boa vontade e a persistência não resolva. Bacana. A gente sabe que tem tido inúmeras mudanças na forma de ensinar e que hoje o professor, para ele conseguir transmitir um conhecimento, não basta ele chegar ali na sala de aula e fazer uma aula expositiva com aquele conhecimento. Nós precisamos desenvolver aí inúmeras competências pertinentes para aquele aluno ele conseguir realmente aplicar esse conhecimento no dia a dia profissional dele. E para a gente começar a abordar essas questões sobre metodologia, eu queria te fazer a pergunta: será que todo estudante ele é igual? Será que toda metodologia de ensino ela é eficaz para todo aluno? Não, lógico que não. A gente percebe isso no nosso dia a dia, né? E não é igual. Então, cada aluno tem um modo de aprender. Tem alunos que ele é mais auditivo, então ele vai aprender mais com a questão de ouvir. Tem aluno que ele é muito visual, então se não tiver algo visual, ele não vai aprender. E tem aluno que necessita dos dois, do auditivo e do visual. E tem um outro aluno que, além de tudo, ainda necessita de escrever tudo o que ele ouve e o que ele vê e o que ele fala. Então, assim, são perfis diferentes, perfis que a gente tem que estar trabalhando e o professor e o supervisor têm que ter a sensibilidade de observar e de captar qual perfil tem os seus alunos. Bacana. E você acha que como seria uma estratégia bacana para o professor ele conseguir identificar os principais desafios que o aluno possui, para ele conseguir ajustar ali as suas metodologias de ensino, a fim de que ele consiga transmitir aquele conhecimento para os mais variados perfis que a gente tem dentro de uma sala de aula? Eu acho que o primeiro passo, né, é você identificar dentro da sua sala todos os perfis que têm, fazendo o quê? Entrevista, fazendo um bate-bola com os meninos de pergunta e respostas, ver o que ele pensa do seu futuro, o que ele quer com o seu futuro, fazer atividades em que ele vai poder estar mais livre para poder expressar os seus sentimentos, fazer atividades que ele possa estar demonstrando realmente a segurança ou a insegurança, o saber fazer ou a necessidade de se aprender mais o saber fazer. Então, o professor ele tem que estar bem atento, ele tem que estar bem próximo às atividades e estar olhando minuciosamente cada detalhe. Às vezes, um aluno que está calado, sempre calado no canto, não é porque ele é tímido,
É porque ele não compreendeu e ele não quer se arriscar. E aí ele tem aquela dificuldade de se expressar porque ele tem medo de perguntar alguma coisa e os outros colegas criticarem. Porque hoje uma sala de aula, ela não é homogênea, ela é muito heterogênea. E graças a Deus que ela é heterogênea, porque existe aprendizados diferentes e aí o professor vai poder fazer um caminhar pela metodologia de ensino de forma variada, que vai atender às características de cada indivíduo, porque cada aluno é um indivíduo personalizado. E é esse atendimento personalizado que a gente tem que alcançar. Aí podem me perguntar, mas Cleide, numa sala de 50 alunos, como é que eu vou personalizar esse atendimento? Você vai personalizar através de dinâmicas, você vai personalizar através de jogos. Hoje, aquela metodologia que a gente falava quando eu formei de GUSP-GIS, não é tão eficaz mais. Hoje nós não queremos, se você for assistir um filme, você senta na sua casa e você vai assistir um filme que foi rodado lá nos anos 50 sem grande movimentação, você dorme, você não assiste o filme até o final. Então você precisa de algo envolvente. E é assim na sala de aula com a metodologia. Você precisa ser envolvente, você precisa ser cativante. E isso a gente descobre na afinidade que você passa a ter todo dia com o seu aluno e nas atividades que ele faz. Porque ele te dá o gatilho, se ele está aprendendo ou não está. Eu costumo brincar que cada ser humano ele é um universo particular. E é assim também em sala de aula, porque tem estratégias que funcionam para um aluno, tem estratégias que não funcionam para o outro aluno, porque cada ser humano ele enxerga as coisas, ele interpreta o mundo de acordo com aquelas lentes que ele usa. E essas lentes elas são formadas ali no desenvolvimento de cada pessoa, de cada ser humano, de cada forma que essas crenças ali foi adquiridas no decorrer da vida, né? Então é bastante importante o entendimento aí dessas metodologias variadas para a gente conseguir transmitir realmente esse conhecimento para a maioria, para todos os alunos, por mais heterogênea que possa ser uma sala. E é muito importante que, às vezes, o professor acha que é besteira, mas a análise comportamental, a psicologia está diretamente aplicada na metodologia. Sim. Você faz, psicologia, então você pode até nos falar com mais causa sobre isso, porque a gente sabe que a análise comportamental é fundamental. Eu esqueci de me apresentar, meu nome é Nayane Araújo, eu sou docente na área de segurança do trabalho e sou discente na área da psicologia. Eu gosto muito de estudar a base do comportamento do ser humano pela perspectiva da neurociência, então até estava assistindo alguns materiais sobre a questão da ciência da aprendizagem hoje, antes de vir para cá. E tem um cara que ele é muito famoso nessa área desses estudos de como que é consolidada a aprendizagem de uma pessoa. O nome dele é John Hatch. Ele tem assim, um dos estudos mais grandes dentro dessa área e o John ele fala o seguinte, que um dos principais pilares para que as pessoas consigam realmente aprender é a motivação. E aí, o que seria motivação? Motivo para a ação. Para a gente conseguir realmente entender e realmente armazenar na nossa memória aquelas informações, eu preciso entender que aquela informação ela é útil na minha vida. Onde que ela vai ser aplicável? Até para eu conseguir ter disciplina de sentar, estudar, ler, reler, fazer atividades, vir para a sala de aula todos os dias, eu preciso ter bem claro essa motivação. Então, exato, como eu falei da questão do filme. Se você pega um filme bem antigo, você não vai ter motivação para assisti-lo. Aí é onde a gente vai com um gatilho muito importante com os nossos alunos. A gente precisa saber qual o seu maior sonho. O que você precisa conseguir para alcançar esse sonho? Qual vai ser a estratégia que você vai fazer? Qual será o planejamento que você vai usar para isso? Então, às vezes, a gente acha também que administração e saber os fundamentos de administração não adiantaria nada para o ensino. E é fundamental, porque precisa se existir um planejamento, tanto do docente quanto do discente, porque ele precisa ter um objetivo. Você tem um objetivo, você traça a estratégia, põe o foco e vai.
Eu percebo bastante aí no pessoal, principalmente nessa geração mais de agora, que um dos principais motivos assim de frustrações e também por a gente estar observando um crescente aumento na estatística de fatores ligados ao humor, igual ansiedade generalizada, depressão, é justamente por essa falta de clareza de objetivos, né? Para que eu estou estudando isso aqui? Por que eu venho para a Advice todos os dias? Por que eu me matriculei nesse curso técnico? E eu acho assim que o professor ele tem um poder muito grande nas mãos para poder instigar isso dentro de sala de aula, né? Trazer esses questionamentos, essas autorreflexões para cada aluno. É por isso assim que a gente vê que os cursos técnicos têm abrangido e têm cada vez mais ganhado espaço do mercado de trabalho. Por quê? Porque ele é prático, é vivência. Você vai aprender na prática o que você vai executar no seu campo de trabalho. Então, e é isso que o aluno procura, é isso que ele quer. Ele quer algo que saia um pouco de teoria para se tornar prática, para se tornar do uso diário, de toda a vida. Eu, além de pedagoga, sou professora de matemática e os meninos gostavam muito de me perguntar assim, Dona Cleide, para que eu vou aprender logaritmo na minha vida? Assim, na sua vida eu não sei, mas se você por acaso for um piloto de avião, você vai fazer sua estratégia de voo baseada em logaritmo. Se por acaso você for lá ser alguém da polícia civil que for fazer o estudo da decomposição de um cadáver, você vai precisar do logaritmo para ver o tempo de decomposição daquele cadáver. E para a área marítima, e existem vários focos, só porque acontece que muitas vezes não é o foco do aluno. Então, não se vê a necessidade de estudar aquilo. Você tem que dar o porquê para saber para quê. Exatamente isso. O John ele fala em todos os estudos dele que a aprendizagem ela é multifatorial. E ele até dividiu em algumas porcentagens. Ele diz que 50% do conhecimento mesmo adquirido de cada aluno, o aluno ele é responsável por aquela parte ali. O professor ele fica mais ou menos ali em torno de 25%. Só que o professor, dentro desses 25%, ele tem o poder de instigar muito para que o aluno realmente consiga atingir esse 50% que está nas mãos dele. Porque, por exemplo, tem a parte também individual do aluno. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, para a gente consolidar um conhecimento no nosso cérebro, a gente precisa de sono de qualidade. Sem o sono de qualidade, a gente não consegue realmente fazer as associações necessárias do aprendizado, por exemplo, que eu tive hoje. Então, hoje eu aprendi, estudei o dia todo sobre ciência da aprendizagem. Se eu não conseguir dormir essa noite direito, essa aprendizagem ela não vai ficar armazenada da maneira que deveria no meu cérebro. Então, tem essas partes assim que são individuais de cada aluno também, mas tem as outras, né, que a gente consegue instigar ele e principalmente aí, a gente fala que é a segunda fase da aprendizagem, que é mostrando onde vai ser a aplicação daquela informação ali. Cleide, e em relação às metodologias tradicionais e as metodologias mais que a gente está falando de inovações nas metodologias de ensino que a gente tem? Olha, a gente sabe que o que nós chamamos de tradicionais seria aquela expositiva, né? Nada mais do que uma exposição. Eu acho que ela nunca perdeu e nunca vai perder o seu valor. Não existe uma forma de você falar, vou pegar essa metodologia, jogar fora e agora vou usar só essa inovadora. Não existe. Você tem que fazer um casamento entre elas, uma conciliação entre elas. Então, a metodologia tradicional tem seu espaço e seu lugar, mas isso não quer dizer que você vai usar só ela. Só ela não é o bastante. Você hoje precisa fazer o quê? Evoluir. E a evolução é essa metodologia inovadora, que é o quê? A instigação, é fazer a participação. O aluno constrói o seu próprio saber. Mas para ele construir seu próprio saber, ele precisa de duas coisas básicas, de conhecimentos prévios ou de conhecimentos adquiridos, senão ele não vai conseguir. E o papel do professor é aproveitar o conhecimento que ele já tem e trazer novos conhecimentos para, junto com o que ele já tem, com essa bagagem que ele já tem, transformar isso tudo em inovador, em útil e que seja para ele de valor. Tem que ter sentido. Então,
o sentimento do aluno é, isso faz sentido para mim? Se isso faz sentido para mim, eu vou querer aprender. Se isso não faz sentido para mim, eu não vou querer aprender. E isso é a metodologia inovadora. Como que eu vou alcançar esse faz sentido para mim? Como eu falei, usando os 5 sentidos, usando debates, usando diálogos, usando visitas técnicas, visitas práticas, usando gincana. Nós tivemos há pouco tempo gincana lá na escola, a torta na cara. Ah, mas que vai só sujar. Não, é motivação, gente. É energia, é adrenalina. Adrenalina faz aprendizagem. Então, assim, tudo que você puder compor, né, você deve compor a metodologia de inovação. É dar jogos, é deixar o aluno apresentar um trabalho, é dar um trabalho escrito, é dar um trabalho que provoque ele a falar, e trabalho em grupo, trabalho individual. Isso tudo são metodologias que eu não vou falar nem que são tradicionais nem inovadoras, mas são complementares. Exatamente. Eu estava lendo um artigo também, hoje, esse artigo ele analisava o papel da psicologia educacional juntamente com o do pedagogo. E aí, um dos principais desafios que esse artigo ele traz é que hoje os alunos eles têm, né, muita dificuldade de aprender porque eles não sentem prazer em aprender. Para a gente aprender algo, a gente tem que tornar aquilo prazeroso. Então, o professor ele precisa utilizar dessas metodologias de formas complementares, igual a torta na cara que a gente teve aqui, para realmente instigar esse aprendizado, né, com prazer. Não precisa ser doloroso, não precisa ser chato, não precisa ser aquela coisa rotineira, né, chata, esse processo de aprendizagem. E quanto mais criatividade a gente conseguir trazer, utilizando essas metodologias, mais chances tem desse aluno realmente guardar aquelas informações. E uma coisa que você tinha falado, que é super bacana, até pega muito da neurociência, é a questão do conhecimento prévio que aquele aluno tem. A neurociência ela fala que para a gente conseguir compreender algo, a gente precisa utilizar das memórias que a gente já possui. Através do que a gente já possui, vai gerando ali no nosso cérebro novas conexões e a gente vai utilizando aquele conhecimento adquirido com antecedência, né, para formar os novos conhecimentos que eu preciso, que eu estou ali estudando. Então, é bacana também utilizar dessas metodologias para eu conseguir fazer, né, analogias dentro da realidade do aluno, para que através dessas analogias ele consiga pegar esse conhecimento que ele já possui e compreender aquela nova informação que eu estou passando. Exato. A neurociência veio muito complementar tudo que a pedagogia e a metodologia sempre falou, né? Só que agora veio com a roupagem nova, com um novo nome, mas é exatamente o que sempre toda a metodologia de ensino, a didática de ensino trouxe. E a gente sabe que a produção de neurônios, quanto mais ela for instigada, mais ela é produzida. Então, o aluno tem que estar em constante produção. Produção como? Pensando, falando, tendo atitudes. E isso produz mais. E aí, realmente, entra diretamente a neurociência, mostrando, provando para a gente que o que sempre foi utilizado e um pouco mais é provado realmente que dá resultado. Exatamente. Aquele clichê. Quanto mais eu estudo, né, mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo aprender. E realmente Exato. é isso. Quando a gente estudava, quando eu fiz metodologia didática, a professora gostava de falar assim, que você tem na sua cabeça um arquivo e tem gavetas. E tudo que você aprende, você vai colocando dentro dessas gavetas. E quando você passa muito tempo sem pegar algo que você estudou, tem muito tempo que você não estuda, aquilo vai ficando na gaveta lá no fundo. Então, quando você precisa dela novamente, você gasta um tempo para ir lá naquele arquivo seu, naquela sua gaveta, procurar nas suas memórias aquilo que você já aprendeu, para você retirar e colocar ele por cima novamente e fazer a utilização dele. Mas as suas memórias estão lá, o seu aprendizado está lá. Basta você ativá-lo novamente. Passar ele para cima, a pastinha de cima, e você vai utilizá-lo.
Essa analogia é bem bacana e ela realmente se aplica muito no contexto neurocientífico mesmo. É engraçado que dentro de um podcast que eu assisti sobre a aprendizagem, né? A doutora, se eu não me engano, Roberta é o nome dela, ela é especialista nessa área, especialista no estudo de memória. Ela falava o seguinte, Cleide, que hoje tem uma dificuldade muito grande da gente fazer esse esforço para buscar as gavetinhas lá na nossa mente. Por quê? Porque isso dá um trabalho. Mas isso faz parte do processo de consolidação da informação no meu cérebro. E o que a gente faz hoje? Eu vou lá no Google. Eu vou lá no site GPT, muito utilizado. Por quê? É mais fácil. Então, essas tecnologias, por mais que elas possam ser bastante úteis hoje, a gente tem que ter bastante cautela realmente na utilização delas, justamente por isso. Esse esforço para buscar lá nas gavetinhas da minha memória essas informações é extremamente necessário para eu absorver aquele conhecimento de agora. A gente fica assim um pouco preocupada hoje com o excesso de estímulos eletrônicos visuais que se tem. Porque a gente sabe também que o excesso faz mal, né? E a gente sabe que muitas vezes, os nossos alunos, por preguiça, ou por falta de tempo, ou por falta de estímulo, ele acaba recorrendo ao que é mais rápido. E a gente talvez recorre em alguns erros. Por exemplo, o que no Google é confiável? Sua fonte é confiável? Você sabe o que você realmente está pesquisando e quem está te dando aquela informação tem uma base científica para falar aquilo? Então, assim, traz facilidades, mas traz, consequentemente, ou deveria trazer reflexões. Uma das reflexões bastante importantes assim que eu vejo que o professor precisa levar para a sala de aula é sobre essa questão de metodologia científica, né? Porque através da compreensão dessa metodologia científica eu consigo, né, fazer com que o aluno ele compreenda qual informação é útil, qual que não é. Porque hoje a gente tem assim atualizações constantes até na área científica mesmo, Sim. mas muitas informações elas não são confiáveis, mesmo que tenha um estudo publicado lá na faculdade chique de Harvard, por exemplo. Tem alguns locais que mostraram que na área da saúde mesmo, cerca de somente 3% dos estudos que são publicados são confiáveis. Por quê? Porque eu consigo adotar uma metodologia para chegar no resultado que eu quero. Imagina uma pesquisa no Google. Qual que é, então, a importância da gente levar isso para dentro de sala de aula, para que os alunos consigam separar o joio do trigo, né? Isso. Realmente. E eu acho que o principal papel do professor não é ensinar tudo, é mostrar o caminho. Nós temos que ensinar o aluno a trilhar um caminho, a saber, dar para ele fontes de pesquisa. Como que ele vai poder pesquisar? Como que ele vai poder ser crítico? Como ele vai poder refletir? Como eu vou alcançar o meu objetivo? Como que eu vou fazer o meu planejamento? Então, são perguntas que eu acho que a gente tem que estar todo o tempo passando para eles, para provocar reflexão, para provocar, realmente fazer provocação, de eles pararem para pensar e pararem para ver realmente. Isso que eu estou escutando é uma verdade ou é uma mentira? Isso tem fundamento? Não tem fundamento? É uma ferramenta que dentro da neurociência a gente chama de metacognição, né? E, inclusive, o John, que estuda bastante aí essa área, ele fala bastante que a gente precisa instigar isso nos alunos, essa metacognição, que é isso que realmente faz com que a informação ela seja absorvida ali pelo aluno. E, Cleide, eu queria te perguntar, em 20 anos de Advice, será quantos profissionais competentes vocês, né, nós, colocamos no mercado de trabalho? Olha, para te falar a verdade, eu nunca fiz essa conta não, mas eu sei te falar que é uma média de pelo menos 30 a 40 profissionais com excelência a cada 6 meses. A cada 6 meses. Em áreas diversas. Então, a gente hoje tem o prazer de passar por muitos locais, principalmente da área da saúde, e reconhecer alunos nossos lá como funcionários e receber grandes elogios também das empresas que contratam, dos hospitais, porque realmente faz a diferença sim, e nós sabemos que o profissional formado na Advice tem uma aceitação muito boa no mercado,
porque sabe da nossa seriedade, as empresas conhecem a nossa seriedade, sabe o quanto nós prezamos pela qualificação de profissionais que realmente vão atender ao mercado e principalmente a população. Porque a gente preza muito também, um dos valores nossos é a empatia. Coloque-se no lugar do outro. Então, se você se coloca no lugar do outro, você faz o melhor. Porque você tem que fazer o melhor, não é só para você. Você pode, alguém próximo pode não estar vendo, mas Deus vê. E Deus recompensa cada um pelo seu esforço. E o sorriso de uma pessoa agradecida, porque ele foi bem atendido, vale muita coisa. Bacana. É interessante porque todos os valores da Device, eles estão correlacionados com a questão da ciência da aprendizagem mesmo. O John, ele fala o seguinte, uma das frases dele, Cleide, que para que o aluno ele consiga compreender, o aluno ele precisa entender também o lado do professor, então ele precisa conseguir enxergar através das lentes do professor, e o professor ainda mais precisa compreender e aprender a enxergar através das lentes do aluno. Então é justamente essa definição de empatia que é um dos nossos principais valores aqui na Device, né? Super bacana. Eu gosto muito de falar que a Device tem uma historinha que representa muito o meu pensamento e o pensamento da Device, que é aquela historinha da Estrela do Mar. Né? Não sei se vocês já ouviu falar. Tinha tido uma grande ressaca, né, no mar, e ela trouxe aquela porção de estrelinhas e ficou tudo ali na areia. E aí tinha uma pessoa que corria lá, pegava 1, 2, 3 estrelas, corria lá no mar, jogava. Vinha de novo, corria, ia lá na areia, pegava, corria lá no mar, jogava. Aí chegou uma pessoa e falou assim, meu filho, para que você está perdendo tempo com isso? Aqui tem milhares de estrelas no chão, você não vai conseguir salvar todas. A pessoa não respondeu nada, agachou, pegou mais umas 3, 4 estrelas, foi lá no mar, jogou longe, voltou para trás e falou assim, eu posso não salvar todas, mas aquelas que eu joguei no mar estão salvas. Ou seja, eu posso não fazer diferença na vida de todos, mas as pessoas que eu alcançar, eu tenho que fazer diferença na vida delas. E elas, consequentemente, têm que fazer a diferença em sua comunidade. E acaba fazendo realmente, porque à medida que eu impacto a vida de um aluno, esse aluno vai impactar dentro da família dele, vai impactar no ambiente de trabalho dele, e quanto mais, né, ele for impactando as pessoas, mais vai levando os aprendizados dele daqui para frente. Né? Por isso, o nosso propósito, o propósito da Device é transformar vidas, realizando sonhos e ampliando horizontes. Por quê? Porque nós estamos alcançando as pessoas, a sua família, a sua comunidade e, consequentemente, melhorando a nossa vida e a nossa cidade. Que bacana. Cleide, podemos ir para o encerramento? Sim, ou você claro. quer complementar em alguma coisa? Podemos sim. Que bacana. Então, a gente trouxe algumas reflexões hoje no nosso primeiro episódio sobre um pouquinho do que é as metodologias de ensino, a diferença do método tradicional e a importância da inovação, qual que é o papel, né, do professor dentro desse novo contexto, qual que é a importância do professor na vida do aluno, né, e os principais valores que a gente tem aqui na Device, prezando aí principalmente pela empatia, que é o que a gente prega aqui. E eu queria agradecer a sua participação, compartilhar aí a sua bagagem com a gente, agradecer a participação do pessoal que está aqui nos bastidores, né? Você quer deixar alguma mensagem? Gostaria de agradecer a todos, né? E convidar vocês que em breve teremos a nossa segunda, né? No segundo episódio. O segundo episódio. E com certeza, e se tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma ponderação, né? Podem estar acessando as redes sociais, nos passando, que teremos o maior prazer em estar passando. Se tiver alguma sugestão estamos também abertos, né, a estar melhorando a cada dia. E assim, quero deixar por último, para finalizar, que você é importante. Cada pessoa é um indivíduo personalizado, individual, como o nome mesmo diz, indivíduo, e melhorias
E alcançar o sucesso não depende de mim nem do seu vizinho. Depende de você. Depende do que você quer alcançar. E nunca desista dos seus sonhos. Porque maior do que seus sonhos é o Deus que nós temos que pode realizar para você. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite.